Olá, tudo bem, pessoal? O professor Marcos Melo, mais uma vez aqui para a gente falar de História no Vestibular. E hoje nós vamos dar prosseguimento à resolução da FUVEST 2019, sempre lembrando que nós aproveitamos a questão para fazer uma revisão do assunto que estiver sendo cobrado, mas também aproveitando as alternativas erradas, discutindo as mesmas para que nós tenhamos uma formação bem sólida para ir fazer uma prova bem legal e entrar no curso que nós estamos desejando, sonhando, não é isso? Então eu te convido aí para a gente fazer essa caminhada juntos. Pessoal, hoje, como eu disse, nós vamos resolver a FUVEST 19, mas sempre lembrando que eu estou resolvendo dos 3 últimos anos. Então, você procurar aí no meu canal, você deve encontrar a FUVEST de 20, certo? 19 e 21. Conhecer a prova, como eu falo, para não ser surpreendido. Saber mais ou menos o perfil da prova, a forma de questionamento, tudo isso é importante. Então, mas sempre lembrando que os temas são universais, certo? Então, se você estiver estudando para FUVEST, você está estudando para a Unicamp, está estudando para a Universidade do Rio, tá? Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Sul, de Minas, enfim, de todos os estados brasileiros, certo? Então, vamos começar? Olha, eu sempre vou deixar disponibilizado para vocês alguns segundos e você, se você desejar, você para e resolve a questão antes do meu comentário. Inclusive, eu sempre recomendo fazer isso. Autotesta aí para saber se você está realmente aprendendo. Prefere ouvir meu comentário? Fique à vontade, mas fica a dica aí. Então, nós vamos deixar sempre as perguntas e as alternativas, caso você queira fazer isso, tudo bem? Olha, gente, nós estamos na segunda parte, certo? Dividi o vídeo em duas partes, para a gente poder analisar com calma e de forma consistente, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Nós estamos na 82, essa questão colocou uma imagem. Eu sempre venho chamando a atenção de vocês que as imagens são importantes. Às vezes você pode ficar chateado ao fazer a prova e, em um primeiro momento, achar que não vai conseguir resolver porque você não conhece aquela imagem, mas veja, você tem que ter calma, porque às vezes é justamente o contrário. Aquela imagem vai ajudar você a, no mínimo, eliminar algumas alternativas absurdas, certeza, e reduzindo a possibilidade de erro e, ao final da questão, você acertar. Então, essa daí é o caso. É uma obra de Lazar Segal. Então, vou deixar, como eu disse, a obra. Você para o tempo que você achar conveniente e depois vai seguindo meu comentário, certo? Essa é a obra de Lazar Segal, que o examinador solicitou análise. Vou deixar aqui, você dê uma olhadinha por alguns segundos e, sempre que possível, vou recolocar para você não precisar ficar voltando o vídeo. Então, a obra está aí, né? O de Lazar Segal, já que trata-se de Navio de Emigrantes, de 1939, óleo com areia sobre tela. E aí vem as alternativas. Aqui estão as alternativas, caso você queira resolver antes do meu comentário. A A fala que é uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas e pela temática da imigração americana para o continente europeu. Aí que eu falo, pessoal, num primeiro momento, o aluno, por exemplo, pode falar assim: poxa, mas eu não entendo de escolas de pintura, como que eu vou resolver essa questão? Eu vou saber se é impressionista, expressionista, cubista ou assim por diante? E aí que eu falei para vocês, calma, veja só. Independente de ser uma pintura impressionista, como disse a alternativa, marcada por pinceladas soltas, não é? Como diz o enunciado aí, a alternativa,
Mas é uma temática da imigração americana para o continente europeu? Aí que você tem que pensar. Está havendo uma inversão, né? Você já viu muito a imigração europeia para os Estados Unidos, não o contrário. Então, essa questão independente da escola de História da Arte, ela está errada. Você já pode eliminá-la. A alternativa B de bola fala assim, um mosaico cubista. Mas vamos seguir. Caracterizado pelas formas geométricas. Então, veja, a própria alternativa já te deu a pista, que o cubismo, então, é essa, né, forma geométrica. E você viu alguma estética geométrica nessa obra? Para você não ficar voltando o vídeo, vou deixar mais uma vez aqui para você observar mais atentamente. Não viu, certo? Vamos continuar. Que procuram salientar a esperança daqueles que se dirigem para terras estrangeiras. Aí, o fato de dar a pista de formas geométricas que caracterizou o cubismo, você já abandona essa alternativa. Tudo bem? A C diz que é uma pintura expressionista que reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguições e intolerâncias. Aí, pessoal, queria também que você observasse, você tem que agora se policiar um pouco para fazer isso. Você viu a data da obra? 3941, é o começo da Segunda Guerra Mundial. Então, há um sofrimento, certo? Nós sabemos a guerra, o holocausto e tudo mais. Então, parece pertinente. Eu estou até, pessoal, não sei se você percebeu, eu estou querendo sair das escolas de pintura, certo? A gente pensando numa pessoa que não domina. Se você dominasse, ficaria mais fácil, mas vamos fazer esse exercício e ver se funciona. Tudo bem? Se não funcionar, a gente vai contornar. Mas vocês estão percebendo que já está diminuindo a possibilidade do erro? Porque nós já eliminamos, no mínimo duas, não é? A e a B. Agora estamos discutindo aqui a alternativa C. Parece coerente, mas você não faz já a anotação. Você vai para D de dado. Um painel surrealista que procurava destacar o subconsciente atormentado daqueles que deixavam seus locais de origem. Bom, pessoal, aí como eu falo, tem que prevalecer também o bom senso, certo? É uma obra surrealista, sugere o que é o surreal, não é? Algo mais fantasioso, sugere aquela obra que você está observando, certo? Me parece que não, né? E ainda destacando o subconsciente. Não, você está vendo pessoas ali, um amontoado de pessoas, não é? Um aglomerado, uma aglomeração. Mais uma vez, como já disse, para você não precisar ficar voltando o vídeo, deixei aqui a imagem para você observar mais atentamente, que não corresponde a uma visão surrealista do inconsciente, como disse a alternativa. Então, parece que essa alternativa não é muito coerente. E de elefante? Uma pintura futurista, influenciada pelas referências de modernização tecnológica características da primeira metade do século XX. E aí chama a atenção de novo. Ao observar aquela obra, você a percebe como uma pintura futurista, como diz aí, referências de modernização tecnológica? Também não me parece coerente. Então, a alternativa correta realmente é a C. Por certas referências, você, né, foi eliminando algumas e você consegue resolver a questão de forma relativamente tranquila. Então, é aquela, né? Está reforçando o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguições e intolerância. Viu como é tranquilo, que não é um bicho de sete cabeças? Então você não pode, como eu disse, já de antemão se sentir assim, né? Levar aquela carga negativa. Não. Você estudou, você tem que ir lá firme.
e fazer uma reflexão, você vai acertar. Vamos fazer a próxima então? Pessoal, essa não deu muitas pistas. O aluno tinha que saber sobre a Revolução Cultural na China. Vamos lá. Como já disse, sempre vou deixar as alternativas para você analisar, caso você queira, antes do meu comentário, tentar resolvê-la. Uma sugestão, procure eliminar inicialmente as mais absurdas e chegar na alternativa correta. Veja que o texto é bem seco. Ele fala assim, olha, sobre a Revolução Cultural ocorrida na China a partir de 66, é correto afirmar que se tratou de... Bom, então aí requer usar uma estratégia diferente. Eu vou ter que relembrar para vocês o que foi a Revolução Chinesa, o que foi a Revolução Cultural, depois a gente faz uma reflexão sobre as alternativas, certo? Sempre lembrando que você pode, se assim desejar, parar o vídeo e tentar ler antes do meu comentário, tudo bem? Então, olha, gente, o que foi a Revolução Chinesa? A Revolução Chinesa aconteceu em 1949 e tornou a China comunista, certo? Sob liderança de Mao Tse-tung. Só que ao longo das décadas que foram se passando, a China teve muitos problemas de abastecimento. A população, você sabe, chinesa é muito grande, certo? Na época já estava em torno de 1 bilhão de habitantes. Então, para alimentar essa população, estava muito complicado, certo? E aí houve então a grande fome, enfim, a China não atravessava uma fase boa e o Mao Tse Tung, aí já, como disse, a alternativa de 66, ele vai dizer o seguinte, que o insucesso, no caso da Revolução Comunista, estaria ligado a pessoas que eram contrárias à Revolução, que estavam boicotando a produção e o próprio governo, e ele começou um processo chamado de Revolução Cultural. Então, como diz o nome, ele dizia que os jovens teriam então que promover, né, o reativar aqueles princípios da Revolução. E houve um processo então de muitas perseguições na China, alunos denunciando professores, filhos denunciando pais, que supostamente seriam então contrários ao socialismo, contrários ao governo, e essas pessoas foram perseguidas. Essa é uma informação relativamente básica sobre a Revolução Cultural, certo? Então, vamos às alternativas, porque nós vamos usando, eu acho que fica mais fácil, inclusive, para você perceber as questões onde, né, nós vamos chegar e fazer, como eu disse, a revisãozinha da Revolução Cultural. Como sempre, recolocando, caso você queira também, fazendo um esforço para chegar à alternativa correta. E, se você também quiser, eu tenho aula sobre a Revolução Chinesa, incluindo o aspecto da Revolução Cultural no meu canal. Fala que foi um movimento dirigido por intelectuais e estudantes contra o governo ditatorial de Mao Tse-tung. Aí que eu falo para vocês, gente, a informação muito básica que eu dei agora no início já ajudaria. Quer dizer, não foi, como disse aqui a alternativa, contra o governo, foi o governo que promoveu. Então tá, né, tem uma inversão aí para começar, certo? Então está furada. Mao Tse-tung é o líder da Revolução Chinesa. Lá em 1949 se mantinha no poder, certo? B fala que foi uma proposta encaminhada pelos camponeses em busca da retomada das raízes shintoístas da China imperial. Então, gente, aí como é muito confusa, né? Informações aí que não tem relação uma com a outra. Então, você tem que pensar, gente, esses camponeses, eles iriam promover uma reforma buscando raízes da China imperial, né? Não tem muito sentido, certo? Vamos ver assim, a reação dos intelectuais refratários ao regime comunista, que pretendia restaurar o mandarinato.
Pessoal, aí é bem o que, né, nós discutimos na alternativa anterior. Há uma certa contradição, assim, intelectuais, eles pretendiam restaurar o mandarinato, ou seja, a época dos mandarins, não cabe também, certo? Pelo histórico que nós sabemos dos intelectuais de uma forma mais geral, né? Óbvio que intelectuais têm de todos os matizes políticos, mas vamos lá. O expurgo de cunho anti-intelectualista, que recusava as influências ocidentais e soviéticas. Então estaria havendo um expurgo de cunho anti-intelectual. Então, vamos ver aí. Um processo que culminou nas reivindicações de livre pensamento e na abertura da China para o mercado. Olha, gente, se o aluno pensar na China mais moderna, mais atual, ele poderia estar propenso a acreditar que seria essa E. Só que tem uma questão, é muito precoce ainda. Essa abertura aconteceu a partir dos anos 70. Então, meados da década de 70 em diante, que houve essa abertura para o mercado. Então, também essa alternativa está furada. Essa questão, pessoal, ela tem uma certa dificuldade para um aluno que leu superficialmente. A Dedidado fala assim, olha, expurgo de cunho anti-intelectualista, que recusava as influências ocidental e soviética. Foi um expurgo de cunho anti-intelectualista? Sim. Como eu disse no começo, meu pequeno resumo, eu falei para vocês, alunos denunciando professores. Então, então nessa relação, você sabe então que é um cunho anti-intelectualista, certo? Um aluno, por exemplo, denunciando um professor, certo? Então está colocando os intelectuais, no caso os professores, como pessoas contrárias ao regime, certo? Então faz sentido. Aqui, recusava as influências ocidental. Eu acho que o aluno, como eu disse, que estudou minimamente, poderia perceber que sim, porque seria negar o capitalismo, certo? Reforçar o socialismo. Então, recusava as influências ocidental. Agora, e soviética? Talvez o aluno ficasse um pouco na dúvida e pensasse assim, bom, mas a China é comunista, como ela iria recusar essa influência soviética? É que quando você estuda, gente, o mundo socialista um pouco mais de perto, você, principalmente se tratando de União Soviética e China, embora ambos fossem socialistas, eles estiveram quase que, gente, à beira de uma guerra, certo? Isso tem vários aspectos, eu quereria uma aula específica sobre o assunto, mas é mais ou menos assim. São dois pitbulls, certo? Do mundo socialista, e eles estão meio que disputando essa liderança no mundo socialista. Então eles se bateram de frente, tá? Então não tem essa harmonia, porque é socialista, porque é comunista, eram ali amiguinhos não, tá? Então fica atento a essa questão também. Então, pessoal, como eu disse, ela requeriria do aluno, para responder essa questão, um certo conhecimento desses aspectos. Mas veja, as outras estão meio que, quando nós fomos aqui analisando, você vê, certo? Nós eliminamos com relativa facilidade, a B e a C tinha uma certa semelhança nesse sentido da contradição da frase, certo? Então, e aí diz respeito mais a uma história mais recente da China, enfim, então daria para responder por eliminação também essa questão, certo? Mas eu reconheço que ela não é tão tranquila. O aluno teria que dominar ali minimamente um pouquinho da revolução, cultural da China, o que foi, e também lembrar desse conflito a China e a União Soviética, não é? Beleza? Agora vamos para uma questão de história do Brasil e uma análise de tabela, também
muito recorrente em vestibulares. Olha, gente, eu vou dar uma, como sempre disse, né? Vou dar a parada lá, deixar para você observar, mas eu queria já de antemão que você notasse que é uma tabela sobre economia e as alternativas vão cobrar de vocês a relação entre a economia e a política, certo? Então, como eu disse, antes de você dar a paradinha, observe que há um declínio da economia brasileira ano a ano, certo? Mas dá uma olhadinha para a gente poder fazer isso de forma mais consistente. Aqui está a tabela colocada pelo examinador. Procure dar uma olhadinha antes de resolver a questão e, como eu disse, eles vão cobrar a relação entre a economia e os aspectos políticos dessas décadas. Olha, agora então eu vou olhar aqui, né? Você deve ter dado a sua paradinha aí. Então veja só, gente, o que que eu, né, você vai percebendo, olha, 71, 72, 73, até 74 vai, né, de certa forma, você está percebendo que há um certo crescimento, né, do produto interno bruto, relativamente parecido, variou ali 12, 11, 13, né, 9, quase chegando a 10, ali dá para a gente pensar até num bloco, certo? Aí depois, pessoal, foi ladeira abaixo, 9, 5, aí 76 é uma recuperadinha, mas olha, 5, 6, 7, aí passou a ser negativo a partir dos anos 80, né? Negativo, olha, 81, certo? 83 a mesma coisa, enfim. Agricultura, se você for dar uma olhadinha com mais calma, você vai ver, aconteceu a mesma coisa com a indústria. Então, enfim, gente, o que vai importar para a gente? Vamos às alternativas. Aqui, mais uma vez, recolocando as alternativas para você não precisar ficar voltando o vídeo. Então, procure ler, como eu sempre aconselho, abandonar aquelas alternativas mais absurdas e chegar na alternativa correta. Vamos então à pergunta. Os dados da tabela referem-se a anos transcorridos durante a ditadura militar no Brasil. O desempenho econômico desse período entrelaçou-se ao panorama político. E aí que eu falei para vocês, antecipei que eles vão pedir essa relação entre economia e política. A fala os sinais de esgotamento do milagre brasileiro, associado à crise internacional do petróleo, 73, 74, foram responsáveis pelo recrudescimento da política repressiva dos governos militares. Veja, gente, aqui fala sinais de esgotamento do milagre brasileiro. E esse esgotamento ainda não existia. Nessa questão, o aluno precisava lembrar de uma coisa. Quando foi o milagre brasileiro? O milagre é o intervalo entre 70 e 73. E aí fala que houve um esgotamento do milagre brasileiro associado à crise internacional. Foram responsáveis pelo recrudescimento da política repressiva. Olha, a política repressiva ela começa um pouco antes. 68, por exemplo, foi o AI-5, certo? Então, 68, 69, 70, 71, 72, aí são né, seria o recrudescimento, como diz aí, usando os termos, da política repressiva. Então há um descompasso aí, certo? Embora 73, 74 não fosse um mar de rosas, certo? Havia ainda muita repressão, mas não é a mais intensa. A mais intensa é 68, que é o AI-5, como já disse, até 74, tudo bem? Vamos lá. B. As eleições pluripartidárias, ou seja, quando tinha mais de um partido, você deve se lembrar que na ditadura tinha só dois, Arena e MDB, e pluripartidária foi a partir de 79, quando surgiram os novos partidos. Então, na eleição de 82, até aí tudo bem, ocorrendo em meio à recessão de 81, 83, no governo do João Batista Figueiredo, e caracterizaram-se como um passo importante no processo de democratização do Brasil. Pessoal, olha, parece coerente, porque realmente em 82 ocorreram eleições para governadores e houve recessão. Só você
dá uma olhadinha lá na tabela, certo? Foi no governo João Figueiredo, perfeito, e foi um passo importante no processo de democratização do Brasil? Sim, porque não existiam eleições para governadores e passou a existir. São Paulo venceu o Montoro, Rio de Janeiro o Brizola, Minas Gerais o Tancredo, que eram nomes importantes da oposição. Isso, né, deu força para a oposição. Tanto é que 2 anos depois houve o episódio das diretas já e assim por diante, certo? Vamos ver a C. A crise internacional do petróleo de 79 e seus efeitos na economia brasileira provocaram uma queda abrupta do PIB nacional e o fim imediato do regime por falta de sustentação política. O que está errado aqui, pessoal? Essa palavra imediata, o fim imediato do regime, em história também, já vou dar essa dica, pessoal, às vezes uma palavra muda muito o sentido. E nessa questão, quando se fala então do fim imediato, é um exemplo. Não foi o fim imediato. A ditadura ainda vai persistir por mais 6 anos aí no mínimo. Então, não foi imediato. Vamos ver a D. A oscilação do PIB brasileiro, registrada na base da tabela, corresponde igualmente às variações das taxas de crescimento e retração na indústria e na agricultura, e aos processos de intensificação da repressão política e da censura. Aí é o contrário. À medida que o regime não consegue dar resposta para a sociedade positiva da economia, como nós analisamos, né, números negativos, inclusive, não houve a intensificação da repressão, certo? E nem da censura. Ao contrário, como falamos já ao analisar a B, houve eleições pluripartidárias, então não pode corresponder à intensificação da repressão. Então, está furada essa. Aí, eu também tinha comentado, né, sobre o auge foi 68, 72, 73, certo? E a crise internacional do petróleo de 79 não afetou a agricultura. E aí, continuando, mas coincidiu com as primeiras eleições pluripartidárias desde 66, marcadas pela estrondosa vitória dos partidos de oposição. Essa palavra estrondosa também soa esquisito, não é? E também o ano, 79. 79 houve anistia, a formação dos novos partidos, mas não é como diz aí, primeiras eleições pluripartidárias, certo? E estrondosa vitória, como já disse, também a torna furada. Portanto, a alternativa correta realmente é a B de bola. As eleições pluripartidárias ocorreu em meio à recessão, então essa insatisfação da população com o regime favoreceu a oposição, que obteve vitórias em muitos estados, como eu citei, São Paulo especialmente, Rio e Minas, e um passo do processo de redemocratização do Brasil. Então você vê que não é um bicho de sete cabeças, quando tem uma imagem, quando tem uma tabela, ela não pode assustar, elas têm que nos auxiliar. Tudo bem? Pessoal, por hoje nós vamos resolver essas questões. Como eu disse, é só você procurar, você encontra as demais. Se você gosta do vídeo, dá um like, compartilha com amigos, que ajuda a gente a manter o canal, certo? E então nós estamos aí, como eu disse, fazendo esse convite. Diariamente eu estou nas 3 mídias, Instagram, Facebook e YouTube, com meu nome, professor de História Marcos Mello. Isso. Então, meninos e meninas, rapazes e garotas que me acompanham, eu espero você aqui, tá? Então, como eu disse, diariamente estou com dicas, resolução, hipóteses de questionamento, enfim, tudo o que diz respeito a esse universo do vestibular. Então, tanto os vestibulares quanto o exame do ensino médio, né, o Enem, nós estamos aqui tentando, então, como disse, colaborar para a sua formação, para que a gente consiga entrar numa universidade do nosso sonho, no curso que nós desejamos. Então, eu te aguardo aí. E como eu disse, se você não viu ainda a resolução das outras questões, basta me procurar aí que você vai achar no meu canal, certo?
Então é isso, forte abraço e sucesso aí nos seus estudos.